Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos encontramos na primeira leitura de hoje um trecho tirado da segunda carta de São Pedro, onde fala da vinda do dia de Deus. São Pedro pergunta o seguinte: Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus? E lá no versículo 14 ele vai dar uma recomendação. Ele diz que esse dia, o dia da vinda de Deus, precisa nos encontrar numa vida santa, numa vida pura, sem mancha alguma. Eu penso que essa é a recomendação de Deus para nós nesse dia. A palavra de Deus nos convida a olhar para dentro de nós, para o nosso interior, e a fazermos um sério exame de consciência com a seguinte pergunta: eu estou levando uma vida pura, uma vida santa, uma vida sem mancha, em vista da vinda do dia de Deus ou não? Algumas pessoas podem falar: ah, mas é impossível levar uma vida santa, uma vida pura, sem mancha, porque afinal nós somos pecadores. Só Deus é santo, só Deus é puro, Ele não peca, nós não, nós somos pecadores. Realmente, por um lado, aqueles que falam têm toda a razão, nós somos pecadores. Porém, nós não temos que usar esta frase como um pretexto, uma desculpa para não mudarmos de vida, para não nos convertermos, para levarmos assim uma vida impura, uma vida toda troncha, toda torta, toda errada, totalmente manchada pelo pecado. Uma coisa é nós cairmos no pecado por uma fragilidade, uma limitação, mas outra coisa é projetar a vida, fundamentar a vida intencionalmente numa vida troncha, errada, pecaminosa. São Pedro, ao falar sobre vida pura, santa, ele tem toda a consciência de que somos pecadores, mas ele está chamando a atenção exatamente para aquelas pessoas que estavam fundamentando, alicerçando, projetando a sua vida numa vida pura, ou seja, impura, manchada pelo pecado. Ele está chamando a atenção para essas pessoas em vista da salvação, porque o Senhor precisa nos encontrar lutando, mesmo caindo por fragilidade do pecado, mas lutando, buscando a pureza, buscando a Deus acima de tudo. Nós devemos meditar nesse dia sobre essa realidade. Hoje pela manhã eu pensava nisso, olhava para a minha vida, e na oração das laudes, a oração que os padres, mas também muitos leigos fazem, a leitura da oração das laudes vem exatamente de encontro com a primeira leitura da missa. Veja,
tirada lá da carta aos Romanos. Já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Pronto, aí eu já estava meditando, né? Na missa de hoje, da homilia. Aí depois fui rezar as laudes, aí pronto, aí acabou com tudo. A primeira frase já diz: já é hora de despertar. Meus irmãos, eu não sei como que nós estamos encarando esta quarentena, essa pandemia, desse isolamento social, mas uma coisa que nós devemos assimilar desse tempo é que nós temos que despertar. Despertar não somente para o outro, para o próximo, para a nossa família, para o nosso trabalho, para as pessoas que estão à nossa volta, mas sobretudo nós temos que nos deixar despertar por esse tempo, sobretudo para Deus. Meu irmão, se você me vê e me escuta agora, e se antes desta quarentena você vivia a sua vida totalmente numa vida impura, numa vida distante de Deus, não querendo saber de Deus, pois bem, esse tempo precisa te despertar para Deus, a olhar para Deus, a buscar mais a Deus, a se apegar para Deus em vista da salvação. Eu penso que esse tempo precisa ser um chacoalhar na nossa vida. Acorda, desperta, tu que dormes, porque nós estávamos acordando e dormindo numa vida projetada no pecado. Infelizmente, veja a palavra que é usada: despojemo-nos das ações das trevas. O que é despojar? Despojar é deixar de lado aquilo, algo, deixar de ter posse, deixar de tomar posse, abandonar, deixar de lado, despojar de fato. Vamos abandonar então as obras das trevas, ou seja, abandonemos aquilo que nos afasta de Deus, abandonemos um comportamento, uma atitude que está nos afastando de Deus, que está roubando a nossa identidade cristã. Aí eu vou para o Evangelho. No Evangelho fala, né? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bem, qual é a imagem e inscrição que está na moeda? De César. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está escrito em nossos corações a imagem de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, assim como na moeda estava escrita e trazia a imagem de César, no nosso coração nós trazemos a imagem de Deus, a inscrição de Deus, principalmente porque fomos batizados. Ali foi colocada uma marca indelével em nós como propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos de Deus, queiramos ou não. Então, na verdade, as ações das trevas, o comportamento totalmente distante de Deus, está roubando aquilo que nós somos, a nossa identidade cristã. Tem até aquela frase: quem me roubou de mim? Pois bem, o que nos rouba de nós são as ações das trevas, é o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Se o pecado, se a ação das trevas está te afastando da tua identidade, é preciso abandonar imediatamente em vista da salvação. Hoje a pregação foi meio que soteriológica, uma pregação baseada na salvação, né? Uma palavra teológica, soteriológica. Tanto a primeira leitura como eu trouxe das laudes, é uma pregação em vista da salvação. Veja, isso é fundamental, porque nós esquecemos, infelizmente, de que a meta final nossa é a salvação. A nossa salvação. Nós vamos nos perdendo por caminhos supérfluos e esquecemos aquilo que é principal, que é a nossa salvação. Eu lembrava também que faz 18 anos que eu abracei a fé, pelo menos de maneira consciente. E hoje a salvação está mais próxima. Aí eu fiz um exame de consciência. Meu Deus, se a salvação está mais próxima, significa que eu tenho que pedalar, que eu tenho que buscar conversão, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que buscar mudar de vida, que eu tenho que abandonar coisas ainda que são ações das trevas na minha vida, porque a salvação está mais próxima. Aí eu vi o seguinte, pelo menos nessas duas leituras,
que o movimento é ascendente e não descendente. Ascendente por quê? Porque quanto mais eu vou me aproximando da salvação, mais eu vou buscando ser santo, ser de Deus, abandonando as ações das trevas, porque a salvação está mais perto. Mas hoje eu vejo na vida de muitos cristãos um movimento contrário. Ou seja, abraça a fé já é o ponto mais alto. Aí depois, ao passar dos anos, ao invés de ascender, porque a salvação está chegando, não, vai descendo, ó, vai descendo, vai regredindo. Quando abraçou a fé, rezava rosários. Agora que a salvação está mais perto, ao invés de continuar a rezar rosários, e até mais, porque a salvação está mais perto, pelo contrário, diminui. Aí baixa para 3 terços, 2, 1, uma dezena, já é uma luta. Jejuava quarta, sexta, já não jejua mais. Confissão, buscava confissão com frequência, mas já não busca mais, já não confessa mais, já não vai mais lá no confessionário. Eucaristia diária, nossa, fazia de tudo para participar da Eucaristia, mas agora já não vai mais, né? Até dia de domingo está faltando a missa. Que mais? Palavra de Deus, lia agora, meu amigo, deixa de lado, esquece. Ou seja, um movimento que descendente. Ao invés do que de ascender, porque a salvação está mais próxima, é o contrário, está descendo, a tal ponto de roubar a santidade inicial, o primeiro amor. Minha gente, olhemos para nós e vamos fazer a pergunta: nós estamos subindo ou nós estamos descendo? Acho que você entendeu muito bem. Subindo no sentido de nós estamos crescendo espiritualmente numa vida santa, abandonando as ações das trevas de fato? Ou será que ao invés disso, ao invés de abandonar, no início a gente abandonou, porque abraçou a fé, mas será que agora, com o decorrer dos anos, que a salvação está mais perto, será que ao invés de abandonar eu estou tomando de volta as ações das trevas? E nós estamos subindo ou nós estamos descendo? Eu fazia essa pergunta hoje de manhã. Padre Bruno, você está subindo no movimento de ascese? Olha, ou está descendo, uma descendência ali, voltando, né, a uma vida velha, a um homem velho, e não despojando-se daquilo que não te pertence. Não vamos deixar com que essas coisas roubem a nossa identidade, que é ser de Deus. Nós somos de Deus, nós trazemos em nós a imagem de Deus.